E Dorival Júnior corre enorme risco de demissão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e te fala também sobre o valor da multa rescisória do técnico no Corinthians. E fala também sobre os bônus que o Milan ofereceu para a compra do volante André do Corinthians. E a filha do presidente do São Paulo, Raima Assis, causou de novo. Viralizou nas últimas horas um vídeo dela no estádio do Corinthians. Você vai entender melhor daqui a pouquinho. Últimas de mercado, bastidores, finanças e dívidas astronômicas com Memphis Depay e Neymar. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre dívidas praticamente impagáveis de times de futebol do Brasil com seus atletas. E aí dois casos vêm à mente. O primeiro deles, o Santos deve pouco mais de 100 milhões de reais a Neymar. O segundo, Corinthians já tem hoje mais de 42 milhões de reais a pagar para Memphis Depay. Bora começar falando sobre o caso do Neymar. Quando ele é contratado pelo Peixe em janeiro do ano passado, ficou combinado que naquele primeiro contrato de 6 meses, a maior parte de publicidades fechadas seria destinada ao Neymar. O Santos sem patrocinadores, o Neymar com uma forte imagem no mercado publicitário, e o Peixe conseguiu uma série de contratos. Na oportunidade, ficou combinado que o Neymar teria direito a 85 milhões de todos os acordos firmados pelo Peixe. Sabe quanto o Santos pagou para o Neymar desses 85 milhões? Nenhum real. E hoje, a dívida com juros e correção já ultrapassou 100 milhões de reais. O presidente Marcelo Teixeira prometeu pagar essa dívida nos próximos 3 anos para o presidente que assumir seu lugar. Situação bem delicada na Vila Belmiro. Em relação a Memphis Depay, dívida atualizada pelo próprio diretor financeiro do Corinthians, o Emerson Piovesan. Hoje a dívida é de 42 milhões de reais. E o Piovesan disse o seguinte, abre aspas, eu jamais faria esse contrato, não concordo, mas tenho que honrar. Porque eu tenho que pagar premiação se ele faz gol e dá assistência? Só para lembrar, essa dívida do Corinthians com o Memphis tem muito a ver com luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de todas as bonificações previstas no contrato. O Memphis ganha dinheiro quando o time é campeão, quando ele faz gol, quando dá assistência e quando entra em campo. A tendência é que Memphis Depay só receba esse dinheiro caso aceite a renovação do contrato, senão é bem provável que ele tenha de procurar a justiça, no caso a FIFA, para ser ressarcido de tudo que o clube lhe deve. E a filha de Raima Assis acaba de arranjar mais uma confusão para o seu pai, o presidente do São Paulo. Tudo porque Crisma Assis viralizou num vídeo em que ela aparece na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, festejando um gol do rival do São Paulo diante do Fluminense. O vídeo em questão é de uma partida entre Corinthians e Fluminense no dia 28 de abril de 2024. O Campeonato Brasileiro, o Timão vence por 3-0. No finalzinho do primeiro tempo, Wesley faz 2-0. E a Cris, ao lado de uma amiga, faz o vídeo afirmando ou festejando 2-0 e completa o vídeo dizendo, e nós tá como, Flávia? Pega essa visão. Pois bem, o vídeo que começou a viralizar entre grupos de sócios e conselheiros repercutiu extremamente mal. Como a filha do presidente do São Paulo é corintiana, ela vai dizer que não, mas o vídeo mostra outra coisa. O problema é que essa não é a primeira polêmica que Crisma Assis se envolve e complica a vida do seu pai. A primeira delas, há uma suspeita que se transformou inclusive numa investigação de que Crisma Assis teria vendido algumas centenas de ingressos que estavam destinados ao camarote do seu pai enquanto vice-presidente. O Assis, inclusive, assegurou que abriria uma sindicância interna e externa para apurar os assuntos. Até agora não houve abertura de nenhuma dessas sindicâncias. Gostaria de saber de você, São Paulino, o que você pensa da filha do presidente se filmando num jogo do Corinthians e festejando a vitória do grande rival. Para completar, só contar que o São Paulo empatou com o Internacional sem jogar bem no Beira-Rio. O Inter chegou a abrir 1-0, Caleri, sempre ele, garantiu o gol do empate na reta final. Com o resultado, o São Paulo caiu para o 4º lugar no Campeonato Brasileiro, são 17 pontos, a mesma pontuação do Bahia. O Fluminense tem 19, assim como o Palmeiras, embora o Verdão ainda entre em campo nessa quinta-feira. São Paulo que pode ser ultrapassado também pelo Flamengo. Preciso te contar a história bem legal de um brasileiro que faz sucesso na 2ª divisão do futebol inglês. De acordo com a Sky Sports da Alemanha, o atacante Léo Cienza, de 27 anos de idade, interessa a times da Premier League, de La Liga,
do campeonato italiano e também do brasileiro. Os nomes dos clubes não foram identificados. Queria te contar um pouquinho da história e trajetória desse atleta, que surge aos 20 anos de idade, sem passar por times de base grandes do futebol brasileiro, como opção de uma equipe da 5ª divisão da Suécia. Mas seria uma experiência legal, acabou se transformando numa enorme tragédia. Por lá, ele não recebia salário e atuava quase como um escravo. Ele precisava trabalhar para ter o que comer no dia seguinte. Coisa começa a melhorar quando ele se muda para um time da 3ª divisão da Alemanha. Não poderia ter feito melhor escolha. O Léo Cienza acaba por se tornar o craque do campeonato, do time que foi campeão alemão e subiu para a 2ª divisão. Detalhe, essa equipe chamada 1 entrou para a 3ª divisão apenas para não cair e conseguiu acesso para a 2ª divisão. A partir daí, o passo seguinte foi ser negociado com o Heidenheim, que disputava a 1ª divisão. E foi do Léo Cienza o gol que impediu que o Heidenheim caísse para a 2ª divisão. Super valorizado na Bundesliga, ele acabou sendo comprado para essa temporada pelo Southampton, que disputa a 2ª divisão. O atacante, de 27 anos de idade, que joga pela direita e pela esquerda, vive momento bem legal com a camisa do Southampton. E detalhe importante, os 50 milhões de reais que o Southampton gastou para comprar o do Heidenheim se transformaram na maior venda da história do clube alemão. Preciso te explicar como é que vão funcionar os bônus caso o Corinthians aceite vender André para o Milan. Nova proposta do clube italiano, bem melhor do que a primeira. Você vai lembrar? Primeira proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Milan apareceu com uma nova oferta de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A grande questão entre torcedores do Corinthians era como vão funcionar esses bônus. São valores acessíveis? São metas inalcançáveis? Pois bem, 2 milhões dos 4 milhões de bônus serão pagos pelo Milan caso o André bata metas daqui até a metade do ano. Vale a lembrança de que o André não pode se mudar agora para o Milan, até porque a janela na Itália está fechada. Então, esses 2 milhões de euros em bônus estão atrelados a minutos do André em campo. Como o Corinthians, caso venda o André, vai fazer enorme questão de receber esse dinheiro, é natural que o André seja utilizado e o Corinthians tenha direito aos 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Só aí com 20 milhões de euros, a gente está falando de 120 milhões de reais. Apenas pelos 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Corinthians, o André e seu representante já aceitaram abrir mão dos 30% a que teriam direito. Os outros 2 milhões de euros em bônus serão pagos com metas atreladas à performance dele no Milan. Há uma parte com jogos, outra parte relacionada a títulos que dependem do coletivo. De qualquer forma, a nova proposta bem mais interessante, começo a imaginar que o negócio possa acontecer, apesar de a pressão em cima do presidente Osmar Stabile indicar a vontade coletiva de permanência do André, pelo menos até o fim da atual temporada. Última informação sobre o tema, se confirmada a venda do André para o Milan, ele se torna o principal negócio, o negócio mais caro da história, já feito pelo Corinthians, superando o Moscardo, negociado alguns anos atrás por 18 milhões de euros. Fala, minha rapaziada boa, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias importantes do Corinthians, né? Infelizmente o Corinthians perde o jogo de ontem, né? Mas infelizmente a gente tá nessa aí. Mais uma situação complicada, enfim. Deixa aqui no comentário o que você achou do jogo de ontem. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações, porque sabemos que é importante demais a sua participação aqui com a gente, combinado? E a gente vai encerrando a nossa edição, nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você, nos segue para mais e até o próximo vídeo. Fui!